Olá, todo mundo, bem-vindos a mais um AgariCast. Estamos aqui para mais uma troca de experiências, compartilhamento de conhecimento, falar de temas importantes para o nosso, digamos assim, tema central que é transformar, né? A transformação consciente. E a AgariCast, para quem ainda não nos assistiu, está aqui pela primeira vez, ela é um cast da Agari Desenvolvimento com Significado. É uma empresa que fundada em 2009, né, que eu fundei em 2009, e que tem como propósito prover o desenvolvimento com significado por relacionamentos que valorizem o ser humano, os ambientes e o compartilhamento de conhecimento. Desenvolvimento com significado também é o desenvolvimento integral, contínuo e ativo, que constrói, digamos assim, jornadas de aprendizagem e desenvolvimento integradas, pensando na geração de valor. Então, pensando em cada pessoa que faz parte do processo, pensando nas relações dessas pessoas e pensando no impacto dessa aprendizagem, desse desenvolvimento para o todo. Hoje estamos aqui para falar então um pouco de transformação e desenvolvimento com o Fernando Eliezer Figueiredo. Muito obrigado, Fernando. Desculpe com relação ao teu nome. O Fernando, ele é fundador da Tinker, né, que é uma empresa de consultoria, mas a gente já é parceiro há um bom tempo, vamos falar disso aqui um pouco, em algum momento. E também é um consultor e é uma empresa que, desde do seu nascimento, da sua fundação, também tem como propósito essa transformação, essa ampliação da consciência das pessoas com relação a um tema que nos é muito caro. Eu vou falar um pouco aqui do Fernando rapidamente, só para vocês conhecerem um pouco mais dele. Ele trabalha na agenda de sustentabilidade no Brasil há 30 anos, com diversas organizações e temas ligados também à agenda ESG. Foi executivo de empresas e também de organizações não governamentais em desafios estratégicos nas frentes ambiental, social e econômica. É consultor nas áreas de planejamento estratégico, comunicação e governança e professor, curador e empreendedor no tema por acreditar que a Agenda de Desenvolvimento Sustentável é, digamos, o caminho para o Brasil e para o planeta. Ele, como eu disse a vocês, é fundador da Thinker e Associados, que nos últimos anos vem trabalhando em projetos estratégicos nas frentes de consultoria, captação e curadoria para projetos inspiradores e sustentáveis, com o objetivo de ampliar a visão sobre alguns temas de sustentabilidade, né? Ampliar a visão de pessoas e das organizações, para que a gente estoure, né? É, As bolhas é. que a gente mesmo constrói, né, Fernando? Mais uma vez te agradeço. E vamos começar então o nosso bate-bola. Você gostaria de falar alguma coisa Não, antes? primeiro eu quero agradecer a você por participar do cast da Gari e falar que realmente esse tema de transformação, quando você fala no desenvolvimento sustentável, é uma transformação, é uma mudança de forma de enxergar como a gente Boa. produz, como a gente consome. E então eu acho que essa conversa, e eu falo que hoje eu trabalho com temas que eu busco ser inspirador no sentido de levar mais informação para um público mais amplo, né, fora da bolha da sustentabilidade que a gente já trabalha, a gente conheceu lá no Unietos, então assim, Nossa, tem 2000 tempo. e É, algumas bolinhas. então a gente tem uma caminhada e, e aí as questões hoje estão ficando mais agudas e as pessoas também Uhum, têm parte nesse processo, as empresas têm parte, governos têm parte. sim. Então, é importante uma transformação e acho que o trabalho que você desenvolve de consciência dentro das empresas ele é fundamental porque a empresa é feita de pessoas Sim. Sim. e pessoas que transformam as empresas, pessoas que transformam um governo, uma política. Então, no fundo, a gente tem que ter duas coisas muito importantes: educação Uhum. para que aconteça a Show. transformação e consciência para fazer as escolhas certas. Perfeito. Então, esse desafio, é, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o Brasil é um país muito rico em diversidade de
projetos, de ações, de investimentos. E aí nós temos esse grande desafio é de mais pessoas estarem buscando e olhando essas transformações importantes que a gente precisa. Bacana. Disso que você falou, né? A gente, na Gari, destaca muito, quando a gente fala de desenvolvimento com significado, de transformação, a gente destaca muito que o que a gente busca apoiar é em todo esse processo, né, que você disse, seja com pessoas, com organizações, com ecossistemas, enfim, são desenvolvimentos orientados ao propósito, isso é importante falar, e propósito tem uma distinção com objetivo, a gente vai falar um pouco mais disso. Propósito tem a ver com você expressar a tua essência, você ser genuíno, você respeitar as pessoas e o lugar, mas também tem a ver com a sua consciência do impacto, que é o que você falou, né? Não importa se é no âmbito pessoal, no âmbito das organizações ou no âmbito maior, é importante que a gente tenha pensamento sistêmico e, como você falou, pense nos setores que são responsáveis, que você falou, tem parte, nas pessoas tem parte, o governo tem parte, todo mundo tem parte, de uma forma sistêmica, né? Então, acho que eu queria destacar para os nossos ouvintes essa base, digamos assim, do nosso trabalho, que é esse pensar sistêmico, esse entender a interdependência, independente de se é num âmbito mais local, mais pessoal, ou se é num âmbito mais, digamos assim, macroeconômico, global, mas compreender e ter consciência de como essas relações se dão é importante. Então, vou aqui focar um pouco, Fernando, e trazer um tema dentro desse contexto tão amplo que a gente está falando, de sustentabilidade e tudo, para algo que eu acho que é bem forte na tua experiência, na tua trajetória, que é trabalhar, a gente fala muito de transformação, de mudança, de desenvolvimento, que é trabalhar esse conceito de mudança e de transformação olhando para os eventos e os efeitos climáticos, né? Então, eu acho que isso é muito forte na tua trajetória e queria te perguntar, na sua opinião, por que é relevante entender não só como esses eventos acontecem, mas os impactos desses eventos sobre as pessoas e as organizações? Acho que a gente pode começar por aí. Eu vou dar um passo atrás. Ótimo. Eu acho que as pessoas têm que entender que o conceito da sustentabilidade, e aí assim é uma coisa muito, é um tripé, é o econômico, o ambiental e o social. E aí quando você fala de eventos climáticos, qualquer evento afeta os três. Perfeito. Então, quando a gente olha a questão do evento climático, ele não pode ser só olhado do ponto de vista ambiental. Tem as questões sociais que são agudas, e tem as questões econômicas que também estão totalmente, hoje, tanto de seguros quanto de investimentos na adaptação e mitigação das questões. Perfeito. Então, quando a gente fala, é multifatorial, não é uma... Então, você tem chuvas extremas, como a gente já viu, secas extremas, você tem, vamos dizer, questões que hoje, vamos dizer, são tangíveis e estão ocorrendo num maior número, por isso a importância desse momento, a gente está ampliando o número de pessoas com essa visão, com essa consciência, Os negócios pedem isso, né, Fernando? com entendimento. Os negócios, por exemplo, quando você fala hoje de empresas, eu falo que sustentabilidade é para qualquer tamanho de empresa, seja grande, pequena ou média, porque se você é uma empresa média e você está na cadeia, provavelmente a grande vai estar, vamos dizer, demandando hoje algumas questões porque ela é exigida. Perfeito. Então, o consumidor também hoje, em muitos aspectos, ele já olha questões ambientais. Então, de pegada da própria empresa, que tipo de produto, e são escolhas. Então, hoje nós vemos movimentos de soluções à questão da queima de petróleo, gás e carvão, com energias renováveis, que é uma outra questão, que aí também você entra mais na questão ambiental. E tem uma questão econômica, que hoje é fundamental, que é o direcionamento de investimentos para
essas questões de Perfeito. adaptação, de mitigação, de tecnologias mais renováveis e sustentáveis, da economia circular, que é um outro ponto que também traz a questão regenerativa, porque eu acho que no final, quando a gente fala de impacto positivo, não é só impacto positivo, é o quanto eles também está regenerando esse processo, ou o quanto está aproveitando uma série de questões. Hoje no Brasil, 4% das emissões brasileiras são diante de resíduos. O quanto a gente poderia diminuir com maior reciclagem que nós temos? Isso é um exemplo concreto. E reciclagem é um negócio, né? É um negócio. É um E o negócio. Brasil recicla hoje 5% do que ele gera. Então, assim, o quanto que a gente ainda tem de potenciais negócios a serem desenvolvidos com uma nova visão, com uma nova consciência, com um novo propósito, que Perfeito. estão aí, as oportunidades estão aqui. Sim. Que é um pouco, Fernando, o que o trabalho de desenvolvimento que a gente, né, que a gente acredita e orienta, ele traz essa visão, né? Qualquer iniciativa, vamos dizer assim, para ser mais genérico, de desenvolvimento, seja um programa, por exemplo, de capacitação de lideranças, ou seja um projeto, que nem você estava falando, mais com foco mesmo em transformações sociais ou ambientais num determinado território, ou seja uma organização que quer adotar novas práticas e quer valorizar o seu negócio, valorizar a sua ação, dependendo do tipo de empresa e tudo, como isso é pragmatizado, né? O que a gente costuma dizer, é justamente em cada projeto, é justamente naquilo. A maioria das organizações, tem algumas que não, mas fazem planejamento estratégico. Você é um consultor de planejamento estratégico e a gente já trabalhou junto nisso também. Então, assim, os nossos projetos, quando a gente por exemplo, menciona desenvolvimento com significado de geração de valor, precisa gerar ambientes mais responsáveis, que a gente fala, até de onde a gente se encontrou, que foi no Ethos, no Nietos, né, que já se preocupava com essa consciência das lideranças. Então, os projetos precisam, ao mesmo tempo que eles executam, digamos assim, passo a passo, cada etapa, eles precisam estar gerando capacidades no sentido de ser ambientes, né, de serem negócios mais responsáveis, mais resilientes, porque você acabou de dizer que um evento afeta todo mundo, né, um evento climático. Então, mais responsável, mais resiliente, mais regenerativo, no sentido de que o desenvolvimento ele não tem um foco só na chegada, mas que ao longo do desenvolvimento ele pode estar ampliando capacidades das pessoas que estão envolvidas ali, de todas as partes interessadas, como a gente fala, né? O que você acha? Não, e mais do que isso também, por exemplo, um projeto dentro de uma empresa. Cada área, e eu já fiz algumas coisas na minha vida, Sim, sim. então eu já sentei dos vários lados da mesa e, assim, a área de compra de uma empresa tem a sua função dentro dessa agenda. A área de marketing, a área de sustentabilidade, a área de finanças. Então, da área de RH, contábil. Então, vamos dizer, é um todo. Eu falo que a sustentabilidade é uma grande mandala. E aí você tem essa visão, são multifacetados e todos se complementam, para que você crie uma harmonia dentro do processo que é uma transformação. E uma transformação a gente sabe que também não é rápida. Então, Exato. todo um processo de um planejamento, o primeiro passo da construção de um processo de planejamento é o day after, né? O dia, como você vai implementar esse processo dentro vamos dizer, de cada área, das empresas, as pessoas, quem vão ser as lideranças que vão fazer esse processo. Porque, no fundo, todo esse movimento de desenvolvimento sustentável que a gente vê, se a gente for realmente olhar, ele começou na Eco 92. Teve em 72, lá em Estocolmo, mas assim, efetivamente o Brasil, as empresas realmente começaram a entrar na Eco 92. Então você tem aí pouco mais de 30 anos nesse processo, é uma agenda importante, é uma agenda que andou muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, assim, o que a gente esperava em 2050 está acontecendo em 2025, 2024. Então, isso... as previsões realmente...
a parte do IPCC, que é um relatório que eu leio e aí você vê, eles colocam somente o que é consenso dos mais de 3 mil cientistas, então não é um, ó, acho, não, realmente pode acontecer e a gente está vendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, Sim. questões... Importante a gente contextualizar para quem está nos assistindo também, né? É, E você entrou agora, acho que numa nova fase da nossa conversa. A gente partiu um pouco da relevância, é, né, do contexto, e a gente está indo um pouco para o como agora, né? Você é, mencionou áreas das organizações, né? Mencionou essas áreas têm relacionamento com partes interessadas diferentes e tal. E a gente também costuma dizer que o ESG trouxe muito isso, quando ele, né, o ES a gente já, como você falou, há muito tempo, desde a Eco 92 até antes, a gente já falava do Triple Bottom Line, né? Mas quando a governança começa a surgir como esse grande, digamos assim, alicerce, né, ou esse centro, né, eu acho que talvez seja importante a gente trazer um pouco para o como a gente trabalha e o quanto a gente já trabalhou com as governanças, né, com os C-levels, com os diretores das empresas. Por quê? Porque se a gente continuar pensando, né, e aí vai um bate-bola aqui nosso, continuar pensando nas organizações como um conjunto de legos que tem suas áreas fragmentadas, talvez seja isso que, como você falou, as coisas aconteceram mais rápido do que a gente teve capacidade e resiliência para poder acompanhar. E o processo de desenvolvimento que a gente faz busca também isso. Não sei se você pensa assim, eu queria ouvir como você pensa, mas, por exemplo, para nós, a governança, né, da forma como ela vem também amadurecendo esse conceito e tudo mais, e pode ser uma governança de uma grande empresa, pode ser uma governança de um programa que você está implementando, né, de um conjunto de projetos, enfim, uma ação estratégica dentro de uma organização, seja ela de que setor for. Para a Gari, por exemplo, a governança é guardiã. Então, quando você fala do que está acontecendo lá fora, a governança tem esse, né, as pessoas que compõem a governança têm esse radar. Quando a gente fala de como a gente tem que se estruturar, a governança também tem que escolher, em vez de ir nas coisas prontas, como a gente costuma falar, entender qual é a melhor estrutura para se trabalhar e não ir adquirindo coisas simplesmente que a gente já mencionou aqui de ficar corrigindo gaps. Né? O mundo corre, aí as empresas correm atrás. Aí o mundo né, corre e as empresas... Então, acho que esse é o segundo ponto da governança. Então, olhar para fora, né, para o contexto, um olhar para as estruturas, descendo o iceberg, né, olhar para as estruturas e, de novo, né, que para a Gari Transforma entender qual é a essência daquilo que você está desenvolvendo. Né? é, Porque o propósito como essência, inclusive, reflete no teu posicionamento. Você é mais um ou você tem de fato? Você é alguém, por exemplo, a pergunta que eu costumo fazer, e aí eu passo a bola para você. Vamos falar de inovação. Não é para a gente aprofundar, mas é um exemplo que eu acho legal. Quando eu sou, por exemplo, uma gestora de uma empresa e contrato um sistema, implemento esse sistema, eu passo a ser uma organização inovadora? Ou inovador é quem criou um novo sistema? Mas, enfim, eu queria trazer para nós aqui, mais na esfera do como, o trabalho que a Tinker faz, que você já fez, a tua experiência e como você vê a relevância da governança dentro desse grande farol, desse grande radar para as organizações e para os projetos. é, o grande ponto da sustentabilidade é que ela pode ter um movimento de baixo para cima, mas geralmente a alta liderança precisa ter top-down, Visão. uma visão e um propósito claro, porque Perfeito. sem isso você não vai conseguir permear a empresa, porque o discurso não é um discurso, é uma ação, e a ação, as pessoas vivem a ação. Então, tem um princípio da governança corporativa que eu sempre acho muito relevante colocar, que é o princípio da precaução. O princípio da precaução fala que, é, dentro da governança corporativa, faça tudo o que estiver ao seu alcance, ao seu conhecimento, para minimizar riscos.
Então, a alta gestão ela tem que realmente olhar sob um ponto de vista daí o econômico, a questão de riscos que podem gerar algum tipo de problema para esta empresa, sejam climáticos, sejam de negociais, sejam de Valor da ação. valor, o que seja. Pode ser uma empresa de capital aberto, capital fechado. Então, este princípio, ele rege uma questão de você estar atento. Então, a alta gestão estar atenta aos públicos de interesse, aos seus stakeholders. Então, esse é um fator que faz a diferença na hora que você vai pensar num planejamento estratégico, numa construção de propósito, numa visão de investimentos em tecnologias e ser uma empresa inovadora. Aonde que eu vou inovar? Como que eu vou inovar? Boa. É isso. Então, Nem tudo me serve, né? Não é tudo que está passando na minha janela que é para mim. tem sinergia com o negócio? Não tem sinergia com o negócio? Então, é uma visão... assim, e a cultura da empresa? Ela está preparada para Muito realmente importante. fazer esse turning point? Se é que... porque se a alta gestão quiser, é possível. Agora, Total. não dá para só querer sem preparar. Então, tem todo um processo, e eu já trabalhei tanto em grandes projetos, com grandes empresas de consultoria, de planejamento, é um envolvimento da alta direção, é um entendimento da alta direção da visão, é fazer matriz de materialidade dupla, com visão interna, visão externa, falar, ó, e aí, como que isso acontece, qual é a visão que nós estamos tendo hoje dos nossos stakeholders, e às vezes receber feedbacks que não necessariamente são os melhores, porque ninguém é 100% sustentável, então Sim. também acho que ter isso em perspectiva, mas a gente pode ser mais sustentável toda vez, todo dia, a cada dia que a gente passa nesse processo de co-construção com a comunidade. E eu queria trazer uma questão, assim, eu falei do econômico e o ambiental, a gente vê todos os desafios que tem, mas hoje o Brasil tem um grande desafio social. E esse é um grande desafio que é um desafio de todos. Eu acho que essa visão que só o governo tem soluções, não. O setor privado está preparado para isso e nós, cidadãos, também precisamos entender melhor essa agenda e falar aonde que você pode se encaixar. Tem questões com crianças, de educação, de saúde, tem N demandas. Então, cada um de nós pode fazer. Eu sou voluntário numa ONG climática, eu sou um líder climático e, assim, por quê? Porque eu acredito que essa é uma agenda que, quanto mais pessoas souberem, melhor. É interessante, voltando um pouquinho para a governança e depois a gente vai para o aspecto mais de nós como cidadãos, né, que você falou. Quando a Gari trabalha o que a gente chama de jornada de desenvolvimento e engajamento, que ela é incorporada na execução, né? Então, a gente costuma dizer, a gente não vai lá, amplia a capacidade de um líder, por exemplo, e aí fala, agora você tem esse projeto, agora vai e executa. A gente apoia desde a tomada de decisão de que desse que você chamou de turning point tem que acontecer, de que esse projeto tem que acontecer, e todo o processo de aprendizagem é desde o começo. O que eu quero dizer com isso? A governança é feita de pessoas, como você já mencionou. E cada pessoa ali tem um papel, tem uma trajetória de vida, tem um conhecimento. E a gente costuma dizer que a liderança pode olhar só para o êxito, que a gente associa ao alcance, à conquista dos objetivos e metas daquele projeto, daquele planejamento, ou ela pode ter uma visão que a gente chama de realização. Ou seja, o que é que de fato eu estou gerando de valor para mim mesma, por exemplo, como líder, para as pessoas que trabalham comigo mais próximas e para o todo, né? Porque a gente fala que gerar valor é, antes de mais nada, ter um sistema vivo saudável, né? Então, por exemplo, você num papel de líder, de um CEO ou de um conselheiro, por exemplo, ou de um gestor, entendendo que liderar-se é no meio, não é você, né, que tem que ser baixo, alto, enfim, é no meio, né? Então,
eu te ouço e vejo assim como as pessoas, ainda que atuando dentro de um papel, têm uma visão, que você chamou de visão, do meio em que elas vivem e de como esse meio pode ser mais saudável, menos saudável, com práticas mais sustentáveis ou menos sustentáveis. Sendo que cada um pode ser, como eu disse, um leguinho, né? Um componentezinho ali na equipe, ou pode ser um polo de transformação. Cada pessoa sendo, né, um inspirador de transformações. E como você falou, quero ouvir também a tua opinião, a governança, como tem essa visão ou deveria ter, essa visão mais estratégica, né, também assume essa responsabilidade de certa forma, fazer daquela organização ou daquele projeto, ou, enfim, daquele novo negócio, daquela área, um sistema vivo que gere valor também, mais do que só execute. Como é que é isso para você, dentro até da tua experiência, do que você já viveu, se puder contar uma experiência, assim? Tá, eu tenho uma experiência interessante. Assim, a governança também tem um arcabouço jurídico, né, de regras, de Sim, formas de você fazer a gestão. Então, também tem essa parte mais estruturada, que aí tem o compliance e tudo mais. perfeito. Mas o grande desafio que eu vejo hoje nas empresas é determinar quais são realmente os indicadores que ela vai considerar como sendo indicadores de sucesso do caminho que ela está construindo. Ela vai construir. Ela Perfeito. vai construir, quero ser carbono neutro. Ok. Então, como que ela vai fazer isso? Porque ela não vai ser o ano que vem. Ela vai ser numa construção de um tempo, um inventário de carbono, por exemplo, se uma empresa começa a fazer do zero, no terceiro ano ele vai estar um inventário legal. No primeiro ano ele fez, no segundo ano ele aprimorou, no terceiro ele vai ter um inventário como um negócio interessante. Para poder falar, vou neutralizar, onde é o maior minha fonte de emissão. Mas eu tenho um exemplo. Eu trabalhei numa empresa multinacional francesa, eu fui head de sustentabilidade lá, e a gente tinha indicadores no tripé de pessoas, econômico e ambiental. E Legal. aí e tinham áreas e gestores, né, daí responsáveis por aquele indicador, que era uma forma, isso já tem um tempo, então era uma forma de sensibilizar e também engajar as pessoas dentro desse processo de co-construção, porque é uma co-construção. Um negócio ele é feito com as pessoas, né, a sociedade, é tudo. É que eu falo, a liderança acontece no meio, né? Mas a gente tinha uma coisa, eu tinha o apoio da presidência. Tive dois presidentes e os dois me apoiavam. Por quê? Porque é importante para vamos dizer, o middle management entender que a alta gestão, a alta direção tem também vamos dizer, dentro da agenda dela, essa questão. Por exemplo, um exemplo concreto que eu acho que muitas empresas têm feito e que é fundamental. Atrelar a estes indicadores uma remuneração variável nas empresas que fazem isso. Porque aí você São também muitos mecanismos, é um né? mecanismo que você mexe com a parte sensível de todo ser humano e aí você, vamos dizer, traz mais atenção. Esse é um mecanismo. Não só pela consciência, mas também por uma forma estratégica de você colocar que esse processo ele é importante para o negócio, porém, ele também ambientalmente é importante, porque não é só o resultado hoje econômico que... É isso que eu ia te perguntar. O que que você acha que foi a semente para que esses líderes definissem por este caminho, que acabou tendo a sua participação, o apoio deles para o teu trabalho? O que que foi a semente, assim? Foi o olhar para o propósito da organização, por ela querer ser realmente uma geradora de valor? Foi o próprio ganho que isso... Porque essas coisas é Tem, sistêmico. uhum. O ganho que isso daria para a empresa em termos de posicionamento, em termos de valorização da própria empresa. Foi pensar nas pessoas, ou foi tudo isso junto? Nessa experiência, né, eu sei que cada empresa é uma empresa, cada organização é uma organização, isso não acontece só nas empresas, acontece nas organizações não governamentais, no governo, como você falou,
Mas o que você diria para quem está nos ouvindo nessa tua experiência que, lógico, na tua percepção, foi essa semente, foi esse seed que fez com que eu, como líder, dissesse, não, isso tem que acontecer na minha empresa. Porque o indicador está lá na ponta, né? Ou é o indicador, ou é a visibilidade. Também pode ser. O que você diria que é? Eu diria que é um pouco de cada um que você falou. Eu acho que cada empresa tem um input, por exemplo, um fornecedor pode receber um input de um cliente. Perfeito. Tem o dono da empresa que tem um ideal, um visionário e como a gente já viveu muito próximo de algumas. Que a gente conhece. Então, assim, o grande ponto que hoje, assim, eu acho que o negócio não vai sobreviver se ele não for sustentável, num médio e longo prazo. Se ele não gerar valor. Hoje no Brasil não, no mundo, tem um movimento de empresas B, que são empresas que dentro do seu estatuto, elas colocam que elas vão dar resultado econômico, né? Gerar ativos ambientais. Mas também ativos ambientais e sociais. E por onde começou esse processo, na sua questão, o ambiental foi pela multa. Então a gente começou pelo lado errado. Entendi. Por quê? Porque era muito melhor não pagar multa e ter um processo ambiental mais saudável. O mecanismo indutor foi então foi um indutor. Na agenda tem muitas agenda a gente conhece esse caminhar de relatórios de sustentabilidade que foram, vamos dizer, sendo criados e hoje tem toda uma contabilidade hoje integrada ao relato integrado e como as empresas apresentam os resultados, não só no Brasil, como no mundo, que é o IFRS, S1, S2. Para os investidores. A própria CVM fazendo uma série de indicações que você fala, mas a CVM lida com empresas listadas. Sim, só que as empresas listadas têm fornecedores que não são listados e ela vai ser exigida, a cadeia vem. Então, esse processo ele está sendo construído, a velocidade. Eu tive na COP de Paris, então a gente teve as NDCs. Temos que, agora na COP 30, realmente renovar essas NDCs, não são todos os países que estão fazendo, mas o grande desafio a mudança é em cada negócio, cada um contribui com uma parte, e aí essa parte é sensibilizar a alta direção, tomar um direcionamento mais estratégico para negócios que são sustentáveis, não é largar o que você faz, começa a fazer uma transição, se é possível, não é possível, você quer, porque assim, acho que é uma visão um pouco mais ampla, e para isso você precisa saber qual é a tua pegada, né? O que você faz de impacto, para você ter uma mudança para um impacto. Cada setor, né? É legal, Fernando, o que você está trazendo, que acho que já vai trazendo a gente para a nossa terceira parte, digamos assim, e última aqui da nossa conversa, né? Que se eu escutei legal, assim, você enfatizou muito o que cada um, como cada um, você chama de parte, né? Como cada um pode ter um papel fundamental na transformação, que vou arriscar aqui falar, mas que, pelo menos na nossa visão, não é uma transformação de agenda, é uma transformação de olhar de mundo mesmo, de olhar para aquilo que possa ser o equilíbrio, né? Desde o organismo que a gente chama, né, de organismo vivo, sistema vivo, pessoa, até o organismo vivo planeta, digamos assim, né? E que não precisa de nenhuma ideologia. O planeta existe, a pessoa existe, está tudo aí. Então, acho que você enfatiza, traz pontos, até da tua experiência nessa empresa, importantes, né? Que essa visão de que um olhar para a transformação não é um olhar para o caminho certo ou errado, né? É um olhar para a geração de valor, para uma vida melhor. Sim. Né? Uma vida melhor nos pilares que você mencionou. Né? Então, eu sou uma pessoa melhor, o meu equilíbrio como pessoa, a minha saúde vai muito bem, a saúde dos ambientes com os quais eu me relaciono vai muito bem, as minhas relações, a minha responsabilidade com o meu ambiente são sustentáveis, ou seja, eu não extraio, no nosso papel de servir, né, das empresas e tal, eu não extraio nada que esteja
impactando ou diminuindo a capacidade daquilo que eu estou extraindo de se regenerar. Né? Essa que eu costumo dizer que o pensamento sistêmico, na Agari a gente usa muito isso em palestras e tudo, ele pode ser explicado de uma forma breve com os 3 Cs. Existe a condição sistêmica, né? Que é a natureza, por si só, ela tem uma ordem, uma capacidade de se regenerar. Né? A ferida se regenera, aquela mata desmatada, se você deixar ela ali, ela vai se regenerar. Então, compreender que cada um de nós, cada organização, cada parte, como você fala disso, é a condição sistêmica importante de a gente entender. Existe o segundo C, que é a conexão, que é o que eu acabei de falar. Se a gente está todo mundo junto e a gente se serve mutuamente, a natureza a nós, o nosso colega, o nosso parceiro, a cadeia de valor, etc., a gente tem que entender que existe um tempo daquilo que nos serviu se regenerar. E você trouxe muito bem quando você falou de resíduos, né? Se eu estou diminuindo a capacidade, tanto da minha empresa quanto das pessoas e do ambiente, de ser equilibrado, se eu estou desequilibrando, então essa, digamos, conexão sistêmica está ferindo o meu pensamento sistêmico, porque de alguma forma eu me entendo parte, mas eu não estou fazendo, na verdade o que eu estou fazendo está degradando. E a terceira, que é a consciência sistêmica, que eu acho que é o seguinte, só tem uma casa. Sim. Né? Então, no final das contas, eu queria ir para esse próximo bloco, entendendo, partindo desse ponto que você super enfatizou aqui na nossa conversa, né? A responsabilidade de cada um, né? De ser mais resiliente, de ser regenerativo. O que a Tinker, né? Dentro daquilo que você faz, e aí eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, o que daquilo que você tem feito agora com né, tanto como consultor como com a tua empresa, que de fato contribui para que essa consciência de que cada um é um polo de mudança e transformação aconteça. Por favor. Eu vou dar eu acho que a pandemia foi um momento de muita transição nesse nosso momento como humanidade. Refletimos como nunca, né, Todo Fê? mundo, as pessoas tiveram que se reinventar e nesse processo de reinvenção minha, há 2 anos eu tenho, 2 não, já está aí 3º ano, trabalhando com projetos que eu acredito. E são projetos que vão levar uma informação e uma transformação para um público mais amplo. Então, eu tenho feito um trabalho com a Miração Filmes, que é uma produtora de audiovisual, e a gente tem feito um projeto do Brasil 2050, que é um projeto inspirado no documento do SEBEDS, Visão 2050, que traz uma visão do Brasil para frente. E a gente trabalha cases que já estão tendo resultado, estão tendo impacto, estão fazendo transformações no audiovisual. O audiovisual, esse ano a gente passou no canal Futura, a 3ª temporada. Os 3 episódios já atingiram, segundo o canal, quase 4 milhões de pessoas. Então é isso, você ter um número mais um número mais amplo de pessoas enxergando e falando, pô, olha esse projeto aqui lá no interior do sertão, fazendo educação para as pessoas, gerando renda, ou trabalhos de biodiversidade que são assim muito, vamos dizer, específicos da arara azul no Pantanal, porque na queimada os ninhos se queimaram. Então, o que eles fazem? Eles têm que colocar ninhos específicos para colocar. Então, são exemplos que acontecem no Brasil, só que as pessoas não sabem que tem. Sim, é muita coisa. Então, é um projeto esse. Estou com outros projetos nesse sentido, que são justamente para, vamos dizer, levar a um público mais amplo, e claro, para as empresas, porque eu acho que as empresas têm um papel importante nesse processo de co-construção, porque elas têm um papel social também, né? Não só econômico e ambiental, mas eles levarem isso de uma forma, eu gosto do termo que você gosta assim de educomunicação, né?
Então, é levar uma comunicação onde as pessoas conheçam, entendam, se eduquem e depois pesquisem, vão lá, entra no site, vai pesquisar o que está fazendo. Porque, assim, não precisa mais criar ONG. Vê qual ação, qual causa você gosta e procura quem está fazendo, que Vai com achando, vai. certeza ele vai precisar, ele precisa de gente, de cabeça, de recursos para poder Perfeito. realizar e fazer o que a gente precisa fazer no Brasil, porque acho que esse momento. Então, nesse momento, eu estou fazendo muito nesse movimento mesmo. A Thinker é uma consultoria que trabalha com essas questões mais estratégicas de comunicação, de curadoria de projetos, de olhar o que está acontecendo, de tendências, porque a gente tem que. Vocês viabilizam o projeto também? Faz Então, captação? a captação eu faço, a gente trabalha com isso para justamente viabilizar via lei de incentivo, que é também Bacana. que é uma possibilidade que hoje se tem, mas em projetos realmente que eu acredito, porque Com assim patrocínio também? é, Sim. e projetos assim com esse olhar da sustentabilidade, do impacto, regenerativos e que ampliem a consciência. É isso. Bacana. Eu queria finalizar aqui, Fernando, te agradecendo. Nossa, queria estar com você conversando umas 20 horas aqui. Como a gente fez A gente fez bastante. na pandemia, gente. É para outro cast, mas eu vou dizer para vocês que, olha, nunca a gente foi pôs a mente tanto para trabalhar quanto naquela época e foi muito bom. Online. Online. E reconectamos com pessoas muito bacanas, né? Da origem de tudo isso que nós estamos falando aqui, pessoas muito humanas mesmo, que têm um foco nas pessoas, entende que nada é por acaso, nada é só pelos números, né? Uhum. Mas eu queria terminar aqui, Fernando, te agradecendo muito, muito. É um imenso prazer a gente estar conversando e pensando junto. Cada palavra que um fala, o outro, mil insights, né? Mas destacando uma coisa que para a Gary eu acho que é muito cara e eu acho que para a Thinker também, que é por que você está aqui, né? Por que a gente está conversando. Nesse processo todo de desenvolvimento, né? Para ambientes mais saudáveis, mais sustentáveis, e o Agari até fala mais sábios, né? Porque tudo que a gente está fazendo aqui, quando a gente fala a palavrinha mágica, impacto, geração de valor, na verdade pode estar impactando, positivo ou negativamente, pessoas que a gente nem vai conviver nesse planeta. E isso é importante. Mas o que eu queria destacar, né, além da saúde, sustentabilidade e sabedoria, que é os 3 S da geração de valor da Gari, é o quão é importante a gente estabelecer, como o Fernando já disse aqui, parcerias. Sim. Então, nós estamos aqui hoje porque a gente é parceiro há muito tempo. A gente se conheceu lá atrás, né, em 2000, como eu falei, bolinha, 1900 e quase no fim. Não vamos falar muito para não falar a nossa idade, mas lá no Instituto Etos, no Unietos e tal. E o nosso trabalho, assim, é muito complementar, né? Assim como você falou que se a gente quiser procurar um projeto com impacto social, ambiental, cultural, o que for, a gente consegue encontrar e juntar forças. Eu vejo que o trabalho em parceria hoje, né, muitas organizações, seja empresas, seja organizações não governamentais, já têm entendido o poder da interconectividade, né, vivendo o valor, não, o princípio da interdependência. E então eu não te agradeço só pela tua participação aqui, mas também pela nossa jornada juntos, né, dizer para os nossos ouvintes que a gente tem trabalhado junto em projetos muito legais, de muito resultado e impacto bacana, seja no contexto do pensar estratégico, que a gente já atuou e atua junto, seja naquilo que a Gari tem bastante foco hoje, que é criar essas jornadas de aprendizagem ao mesmo tempo em que o plano está sendo executado, o projeto está sendo executado, ou seja, trazer todo mundo para o jogo, como a gente fala, né? E entender que cada dia, cada etapa é um momento de aprendizagem. E também, não só no pensar estratégico, nessa caminhada dos projetos e do planejamento, mas do quanto esses indicadores que você mencionou não são só fim de linha, né? Eles são avaliações de ciclos contínuos de desenvolvimento saudável, sustentável e sábio ao longo do tempo. Então, queria deixar para vocês que a gente também atua, né,
tanto a Thinker quanto a Agari, na composição de governança, na composição e ativação de comitês estratégicos, né, que o Fernando também tem bastante experiência. Enfim, muito do que a gente vê hoje, atualmente, é um trabalho conjunto, seja na cadeia de valor, porque aí o próprio negócio já impele, né, a isso, mas nessas parcerias, inclusive, multissetoriais, né, que têm acontecido. Esse, para a gente, é uma força de transformação, porque você deixa de ter o olhar fragmentado e ter esse olhar mais sistêmico de como as coisas se interconectam e como o poder de transformação de cada um pode estender os impactos positivos para muitas gerações. Queria que você fizesse suas considerações finais, Fernando, e mais uma vez... Obrigado a você, Ania. Acho que o que você falou é isso. A gente não faz nada sozinho. A gente tem uma rede de consultores, amigos nessa nossa caminhada que tem expertise de diversas áreas. E o grande desafio que hoje eu posso colocar para os nossos ouvintes é assim, dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho, o que você pode fazer para trazer a sua contribuição para um mundo melhor? E aí, assim, existem pessoas que têm competência, que podem ajudar, existem pessoas que você pode ajudar, tem muita coisa também hoje disponível para que as pessoas possam entender, mas o grande desafio que nós temos nesse processo é uma construção de um propósito que nos leve. Uma empresa não quer viver só 5 anos. E aí eu falo que assim, a sustentabilidade, se você quer falar com um CEO, com um CFO, fala 4 coisas: redução de custo, redução de risco, reputação e perenidade. Aí o cara te escuta. Porque eu acho que esses são pontos de qualquer negócio e para a nossa vida, né? E a gente está fazendo aqui não é para nós, é para as próximas gerações terem uma condição que nós temos. Então, acho que quando você trabalha com toda essa visão e com as pessoas, é essa transformação que a gente precisa trazer e esse processo de construir junto, co-construir, né? Porque a gente não constrói, a gente faz uma co-construção, as ideias vão fervilhando e é assim que a gente vai construindo um mundo melhor, com mais esperança, e seguindo a transparência, a ética, os princípios básicos que toda essa agenda, vamos dizer, demanda de nós. E aí acho que a nossa caminhada, como a gente já tem um pouquinho mais de tempo por aqui, a gente pode contribuir nesse processo com negócios, com pessoas, nessa visão e nessa nova forma de fazer negócio e ter uma consciência para seguir nesse processo que a gente tem. Obrigada, Fernando, mais uma vez, para o Fernando. Obrigada pela parceria da Thinker. Obrigada, ITC, pelo espaço e pela produção aqui do nosso cast. E até a próxima HariCast. Obrigada, gente. Obrigada a vocês também. Obrigado.